bem-vindo a mais um episódio e tá tudo certo. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para ajudar a impulsionar o conteúdo. E hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente eu acho necessário na vida de todos nós, que é a presença, o estado de presença, ou mindfulness. Mindfulness. Acertei. Quem está comigo é a facilitadora dessa técnica, a Márcia Ender. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cibele, pela oportunidade. Nós estarmos juntas de novo. Sim. Márcia também faz um trabalho com o Amadeu Neto e nós estivemos juntos gravando com o Amadeu. E hoje eu falei, não, eu quero um dia só com você. Sim. E aí, vamos do básico. Você é terapeuta? Não sou terapeuta. Me formei originalmente em engenharia química. Trabalhei 23 anos em multinacionais. E faz em torno de 4 anos que eu entrei não que eu entrei, mas que eu me transformei, digamos assim, né? Fazer uma formação para ser instrutora de mindfulness. Então, não sou terapeuta, sou instrutora mesmo, facilitadora de mindfulness. Saí do mundo corporativo para um outro mundo. Encerrou o seu estágio no corporativo para começar no outro? Encerrei. Tem muita gente, eu estou conversando com ela, muitos que eu atendo e que eu convivo que mudaram realmente de área. Eu não sei se mudar, acho que aquela etapa foi concluída com sucesso. Sim, sim. E é legal falar isso concluída com sucesso, porque eu vejo a minha transição como realmente tendo sido de sucesso, saí muito bem. E então foi uma transição que eu já queria fazer. Já fazia alguns anos que eu via que os meus valores não batiam muito, né, do mundo corporativo então já era uma transição que eu queria fazer, já fazia anos, né? Você já era praticante? Já era praticante de outra maneira, porque descobri esse mundo através do meu parceiro Amadeu, mas lá no ano 2000, através de mantra. E mantra era uma forma de meditação que eu gostava muito, porque era uma maneira que fazia com que eu focasse a minha atenção só naquilo, só no mantra, só nas palavras. Então, quando a mente estava ensandecida, como a nossa mente costuma estar, uma tempestade enevoada, o mantra me trazia para uma atenção só para aquilo e todo aquele resto era colocado em outro lugar. Então eu já tenho contato com isso, já faz, né, desde o ano 2000, há 24 anos. Já é uma estradinha aí, né? Sim, sim. E de outra maneira, né? Aí o mindfulness secular, que é o mindfulness que eu me formei como instrutora, que são os protocolos de mindfulness que não são com uma intenção espiritual, né? Então assim, não precisa ter crença, não precisa seguir nenhuma filosofia, nenhuma religião para ser praticante de mindfulness, e a ciência possibilitou isso. E a ciência tem estudado muito nesse sentido, a neurociência, né? Sim, muito, muito. E eu entrei em contato com esse mindfulness secular quando eu comecei nesse meu caminho de transição para uma outra coisa, enquanto eu ainda era executiva, que eu fui fazer uma pós-graduação em psicologia positiva, na PUC. E lá uma das matérias era mindfulness. Eles falam, mindfulness em psicologia positiva. Aliás, psicologia positiva também é uma coisa muito bacana, porque fala do positivo do ser humano, sim, não de traumas. Em vez de ficar buscando sempre o trauma, né? Acaba enaltecendo aquilo que você já tem, aquela qualidade que você já tem. Exato, porque nós temos tanto quanto coisas não boas, nós temos de coisas boas. Claro. E uma das matérias na PUC era mindfulness. E falei, E o meu trabalho de graduação foi mindfulness para pessoas com depressão. Porque minha mãe é uma pessoa que foi diagnosticada com depressão desde que eu tenho 12 anos de idade, e hoje bipolaridade. E aí eu fui pesquisar muito a fundo isso, e meu trabalho foi nisso, como o mindfulness pode também ajudar, contribuir e até ter menos... As pessoas que têm depressão, que praticam mindfulness, elas têm menos recaídas. Menos profundo também, né? Pode se tornar menos profundo, é claro que depende de cada grau de depressão, mas
é uma prática muito importante, contributiva para pessoas com depressão e bipolaridade. Tem estudo científico. Isso que eu ia te perguntar. Então, pelo que você está falando, tem uma mudança química. É uma mudança de mindset que também causa uma mudança química dentro da gente, porque está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Né? Tem até um termo que se fala, não é um termo, né? É uma ciência chamada epigenética. Sim. Trazida pelo Bruce Lipton, né? E ele fala, conforme tu pensa, conforme tu vive, as nossas células se modificam baseados no seu meio externo. Então, se eu tenho um pensamento de tal maneira, se eu penso a vida de tal maneira, minhas células também estão se modificando em relação a isso. Por isso que então tu tem uma mudança de mindset, também tem uma mudança química interna, bioquímica. Quem quiser é o Biologia da Crença, não é? Biologia da Crença é o nome de um dos livros do Bruce Lipton. Ele também é um cientista, um médico americano. E tem várias palestras na internet, no YouTube, inclusive em português, onde ele explica o que acontece, ele explica cientificamente mesmo o que acontece com as nossas células. Né? É muito. É porque você olha, a casuística já mostrava isso, que isso acontecia, mas ele mensurou isso, dentro de laboratório, né? Sim. É interessante. Para algumas pessoas isso faz muita diferença. Total, porque assim, nós crescemos sempre pensando assim, geneticamente eu sou propensa a ter tal coisa, porque meus antepassados tiveram. Mas ele mostra, e tem outros cientistas também que falam de epigenética, mostra que, se eu mudar aquele pensamento de que eu vou ter aquela doença, é possível também não ter. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Se eu parar de pensar como os antepassados, porque a gente traz isso também. Sim. A coisa assim, de repente você cozinha como a sua mãe cozinhava, como a sua avó cozinhava, então tem um pensamento que ele acaba sendo recorrente. Que vai vindo. Na medida que você torna isso mais consciente e você muda, aí as células mudam também. Também, né? Sim. Não significa que não tenha, né? Sim. Nós não tem a genética, obviamente, mas existem outras possibilidades. A gente tem várias questões genéticas, mas o que ativa ou não, né? É isso aí. O que abre a cápsulazinha lá. É isso. Sim. E aí, como é difícil? O quê? Você ficar com a atenção plena. Sim. No mundo de hoje, com tanta distração. Sim. Aliás, uma coisa que é muito importante a gente falar, e eu gosto de falar muito para os meus alunos, todos nós somos normais. A gente acha que a gente é louco, que a gente é anormal, porque a gente está sempre no mundo da lua, porque a gente está sempre em desatenção, e a gente fica se julgando por isso. Mas eu não consigo prestar atenção em uma coisinha que eu tô lendo, em uma frase do livro que eu tô lendo. Não tenho problemas e tal, vou tomar remédio. Então, Cibele, é uma coisa desafiadora, sim, nós estarmos em atenção. Principalmente no mundo insano, louco que nós vivemos, com estímulos vindo de tudo quanto é canto. Talvez décadas atrás fosse um pouco mais tranquilo, porque a gente não tinha milhares de aplicativos no celular que a gente carrega para qualquer lugar que a gente vá. E as coisas que nós fazemos de forma mais mecânica. Para mim, isso interfere. Né? Pensa uma pessoa lavando a roupa na beira do rio. Ela está ouvindo passarinho, ela está prestando atenção se tem uma mancha. Sim. Hoje a gente enfia a roupa na máquina, se passa, nem sabe que roupa está lá dentro. Você cata, enfia. É muito automático. Sim. Nós vivemos no automatismo e, de novo, somos pessoas normais, essa é a nossa normalidade. E importante comentar que nós, seres humanos, se tu é ser humano, não é ET, a gente divaga 50% do nosso tempo. 50% do nosso tempo a gente está em outro lugar que não aqui. Pesquisas científicas... Eu achei até que fosse mais, Márcia. É em torno de 50. Pesquisas científicas mostram isso. Então, assim, tá com a mente ensandecida, é natural. Somos seres humanos. É o novo natural, normais, né? E já era, né? Sempre houve a divagação. Então, quando tu pergunta, é difícil?
É desafiador, é claro, a gente precisa criar novos hábitos para passar a se lembrar, passar a dar um estalinho na gente mesmo para, ops, peraí, volta para cá, que é onde eu quero. E aí entra muito a consciência, que é onde vem a palavra mindfulness. Mindfulness pode ser, mindfulness é uma palavra em inglês, é claro. Ela pode ser traduzida, ela é traduzida nesse mundo como atenção plena, mas se a gente for pegar realmente a tradução dela, eu gosto de traduzir como consciência. Tá. Lucidez, consciência, I'm mindful, eu tenho a consciência de alguma coisa. Só que a palavra mindfulness, ela foi cunhada por um americano, né? Ela já existia, mas ela foi trazida para esse ambiente por um americano, Jon Kabat-Zinn, depois a gente pode falar um pouco dele. Pai, vou chamar de pai do mindfulness ocidental, porque vem de tradições lá do Oriente, tradições budistas, hindus, japonesas, né? Toda essa filosofia. E a palavra em si é sati, S-A-T-I. Tá. Sati é uma palavra da língua Pali, que é a língua que vem antes de Buda. É uma das línguas mais antigas que nós temos registros. E Sati se traduz como lembrança. Então, é lembrar de estar aqui, lembrar da presença, lembrar da presença, lembrar da atenção. E tem uma coisa muito bonita que vem do budismo, que é chamado de caminho de Shamatha. Shamatha significa tranquilidade, calma. E Sati entra nesse caminho de Shamatha porque nós começamos, é um caminho mesmo, é uma trilha, quem tiver interesse depois em ver o desenho, né, a figura dessa trilha que nós fazemos, nós começamos lá embaixo na trilha, com um elefantinho na nossa frente, um elefantinho escuro e um macaquinho na frente. E na nossa mão nós temos uma corda e uma foice. A corda representa a lembrança. A corda representa a atenção, a foice representa a lembrança. Então eu estou com a lembrança da atenção na minha mão, indo atrás do elefante escuro, que é a minha mente, porque um elefante é um animal maravilhoso, só que quando ele está ensandecido, furioso, destrói tudo que tem pela frente. E a nossa mente é nevoada, tempestade, elefante com a tromba para lá, destruindo tudo. E o macaquinho na frente do elefante, da nossa mente, puxando. Porque o macaquinho é o que nós chamamos, em mindfulness também, de os macaquinhos mentais, nossas divagações, nossos hábitos mentais. Então o macaquinho puxando nossa mente enevoada, a gente não tem lucidez de nada, e a gente lá atrás ensandecido, volta aqui, volta aqui. E a gente, conforme vai evoluindo e tendo mais lucidez e consciência através de práticas, a gente vai subindo nesse caminho, o elefante ele vai ficando mais claro e chega uma hora que o macaquinho passa para trás do elefante e o elefante, minha mente, passa para trás de mim e eu passo a ser condutora da minha mente, percebendo meus hábitos mentais e tendo um manejo sobre eles. Mindfulness nos ajuda nisso. Interessante essa linguagem, né? Essa visualização. É muito bonito. Você estava falando, eu estava lembrando do filme Divertidamente, né, que eles ficam jogando bolinha de musiquinha aleatória. Eu não lembro dessa parte, porque faz tempo que eu vi esse filme e eu não vi o número 2. Eu também não vi o 2 ainda. E aí começa a entrar em site para a pessoa de musiquinha tipo de pasta de dente, de propaganda. Sabe aquela coisa que vira um chiclete, assim, você fica cantando um pedacinho da música. Sim, e daí tu quer se livrar daquilo. E pior, né? Sim. Quanto mais a gente quer se livrar, mais fica. E no TDAH, que a cabeça da pessoa é mais, ela consegue... Tem algum exercício que seja tão prático, tão pequenininho, que dê para uma pessoa... bem fora da casinha, começar com isso? Não sei te dizer, Cibele, se uma pessoa que tem um grau alto de TDAH, penso que sim, né? Porque é possível para... Tu começa passinho por passinho, sim. É claro que tu não vai começar já assim, faço uma prática, já não tenho mais nada. Mas eu não sei como é que é o processo, eu não trabalhei com pessoas com TDAH, claro. tá?
Então eu não sei te dizer se, claro que contribui, mas eu não sei como seria. Tá, então vamos pensar uma pessoa que tem a cabeça bem atrapalhada. Tem algum exercício que seja assim, básico? Assim, 1 minuto você vai ficar olhando pro ponteiro do relógio, alguma coisa bem básica para começar. Quem tá muito. Sim, sim. Uma coisa muito importante a dizer, primeiro já sabemos que nós somos pessoas normais e que a gente divaga. E que tá tudo tá com a mente, certo. e tá tudo certo. E tá tudo certo. Uma outra coisa importante a dizer é que mindfulness não é só sentar aqui no colchãozinho e ficar respirando, prestando atenção na respiração. Mindfulness, na verdade, é na nossa vida, a partir do momento que a gente percebe que a gente lembra de estar em atenção. É mindfulness. Qualquer coisa que eu faço em atenção, com intenção disso, sem ficar julgando o que se passa, é mindfulness, é atenção plena. Uma pessoa que gosta de se mexer muito, como a minha instrutora, a minha professora, que é idealizadora do protocolo ao qual me formei, que é Body and Mind Training, existem em torno de 600 protocolos diferentes de mindfulness, tá? O que eu me formei é o BMT, Body and Mind Training. E a idealizadora desse protocolo, Tamara Russell, doutora Tamara Russell, uma inglesa, psicóloga, neurocientista, ela fala, né, que ela tem uma mente ensandecida também, que ela precisa se movimentar, que ela não é chegada em ficar sentada num colchonete, numa almofadinha, respirando. Ela precisa de movimento. Então, ela traz no protocolo, e nós ensinamos no protocolo, que é possível, e aliás é mais fácil, porque nós usamos o nosso corpo como ferramenta para estar em movimento, em atenção. Então a gente não precisa começar sentado respirando, a gente pode começar fazendo um movimento, um rolar de ombro, por exemplo, que a minha atenção já vai para o movimento, é natural. Quando eu estou me movimentando, minha atenção vai para lá. Um rolar de ombro, uma caminhada em atenção plena. Então existem práticas em atenção plena que eu faço em movimento, que me ajudam a estar atenta naquele momento, estar presente naquele momento. Porque o corpo da gente, ele tende a automatizar tudo, e ainda bem. Porque senão você não dirige um carro. Se você, muitas tarefas você não consegue fazer. Então, no começo, quando a gente vai aprender crochê, alguma coisa nova, no começo você está ali, que a boca até torce se conseguir fazer aquilo. Daqui a pouco está no automático. Então, isso é um mecanismo do corpo. Nós automatizamos as coisas, sim. É natural. É natural. Sabe por que a gente automatiza as coisas? Para a gente economizar energia. Nosso cérebro pequenininho aqui, consome em torno de 20% de energia que a gente consome durante o dia. Então, assim, cada vez que eu tô fazendo algo novo, eu tô fazendo uma circuitaria cerebral nova, eu tô gastando um monte de energia para aquilo. No momento que eu fiz tantas vezes aquele caminho, já fica natural, meu cérebro não tá mais gastando energia com aquele caminho. Eu entro no carro, já sei dirigir, ligo, né, o som, falo com alguém no telefone, canto a música, porque eu não tô gastando mais energia cerebral com aquilo. Que é uma trilha que eu já trilhei 1000 vezes. E aí, para você quebrar isso, eu vejo no consultório, por exemplo, né? Eu sou físio com especialização em acupuntura. Aí a pessoa vem e a gente o olhar já é treinado, você já vê a pessoa vindo, você já vai pegando o que está acontecendo. Por que você tá mancando? Ah, eu não percebi, porque automatizou. E aí um treino que eu faço, por exemplo, vamos tirar o sapato, vamos sentir o pé no chão. Porque a gente empurra o chão para andar. Para andar você tem que empurrar o chão. Só que isso está automático. A gente não percebe. Não percebe. E quando você tem algum desalinhamento, o teu corpo também ele engloba aquilo e faz daquilo normal. E aí você precisa trazer para atenção aquele movimento para você desconstruir. Sim, exato. E é isso, e falando do caminhar, quando a gente é pequeno, bebê, que a gente começa a aprender a caminhar, todo mundo passou por isso, vejam a atenção, até quem tem bebezinho, a atenção que é colocada em cada passinho, e qualquer distração, o bebezinho já cai. Então, olha quanta energia está sendo consumida no cérebro, que já foi no nosso, da criancinha, para ela dar um passinho.
depois vira automatizado. Hoje em dia a gente caminha sem nem saber que a gente caminha, fazendo tudo, né? Então, desconstruir isso dá trabalho, né? sim, sim. Tirar, desautomatizar as coisas, é claro, sim. Mas, Cibele, tudo na vida que a gente quer mudar, tudo tem algum certo caminho para ser trilhado, algum trabalho, né? Algum investimento. Né? Se eu quero emagrecer, eu preciso fazer alguma mudança no meu hábito alimentar. Sim. Se eu quero ter músculo, eu preciso na academia fazer musculação. E não é um dia ou uma semana. Não. Eu preciso passar lá um ano fazendo. Mindfulness, estar presente no momento presente, também requer isso. Requer uma musculação. Tudo requer disciplina. Tudo requer. Não disciplina rígida. Exército, vai lá! Né? 30... Como é que diz? 30 push-ups, eu não lembro o nome em português. Mas é uma disciplina... A disciplina que a gente tem para acordar, para ir para o trabalho, para tomar banho, para escovar dentes. É essa mesma disciplina. A gente tem disciplina para tantas coisas externas, entregar relatório, responder e-mail, fechar negociação de bilhões de dólares, etc e tal. Por que várias vezes a gente não tem disciplina conosco mesmo? Claro. Né? E aí, qual o benefício que você percebe nas pessoas? Porque, lógico, quem vai procurar, ou procura... para vencer alguma coisa que está acontecendo com ela, ou para se aprimorar, ou para descansar o cérebro. Então, eu acredito que você já tenha acompanhado aí alguns causos. Sim. Muitas pessoas procuram mindfulness porque elas querem mais tranquilidade na vida, querem estar numa vida com mais atenção, sabendo o que está acontecendo e não estando no mundo da lua. Tem pessoas que querem um relacionamento melhor, então, eu quero estar mais presente aqui no relacionamento com o meu marido, escutando melhor, falando, estando em atenção. E no momento que a gente passa a estar presente nas coisas da nossa vida, a gente passa a realmente ter melhores relacionamentos com as pessoas. O que eu estou te dizendo, eu estou prestando atenção no que eu estou dizendo, o que eu estou ouvindo tu me dizer, como é difícil, não é fácil. O que eu estou ouvindo tu me dizer, eu realmente estou ouvindo e não meu cérebro já maquinando, que é natural também. Maquinando, Cibele falou isso, passou por isso, eu também já passei por isso, eu preciso contar para ela quando ela acabar de falar que eu também passei por isso, e aí eu já não estou mais te ouvindo 100%. Então, os benefícios, a gente passa a estar mais presente e isso melhora, né, nossa relação com as pessoas e com as coisas ao nosso redor, melhora a relação comigo mesma. Porque se eu estou mais presente aqui, eu estou percebendo que de repente eu saí de uma reunião super estressante, eu tenho uma outra reunião agora e eu já estou indo para ela, eu nem percebo toda a dor de estômago que aquilo me deu, toda a dor de cabeça, eu já vou para outra reunião e vou para outra e vou para outra. Se eu tiver mais presença, eu consigo lidar melhor com essa dor mental ou física que eu estou sentindo. E além disso, muitas pessoas querem, né, buscam, eu quero uma tranquilidade maior, eu quero calma, eu não quero me entregar e só reagir. Mindfulness nos traz isso também, porque como a nossa mente, o elefante pretinho na nossa frente, está lá com uma tempestade de coisas loucas, se eu tenho consciência de para onde está indo a minha atenção, eu posso manejar melhor isso e não ter mais tanto essa mente ensandecida. Tudo tem a ver com perceber, tem a ver com lucidez. Se eu não tenho lucidez sobre algo, eu não tenho como manejar aquilo. Então, pode me trazer sim uma espécie de tranquilidade, porque eu sei para onde eu quero focar minha atenção, eu sei que a minha atenção está ensandecida. Quero trazê-la para cá. E uma coisa que é muito importante comentar. Então, assim, nós temos muitos benefícios, podem ser... consequência natural ou consequência, né, algo que eu não queria, mas veio. É importante mencionar também o que não necessariamente é mindfulness. Por exemplo, muita gente vem fazer um protocolo de mindfulness pensando que protocolo de mindfulness em geral é um curso de 8 semanas, tá? 2 horas por semana, uma aula de 2 horas por semana, em 8 semanas, onde a gente aprende como nós funcionamos e, né, neurocognitivamente, a partir de estudos científicos que tem, a gente aprende práticas. E
Depois das 8 semanas, a gente não vai sair sendo uma pessoa que não se irrita mais. Não tem mais o yogi flutuando, né? Não viramos mestres. A gente precisa muito mais de 8 semanas de prática. Então, assim, eu não vou fazer um protocolo e depois de 8 semanas eu não tenho mais raiva, eu não explodo mais, eu não sou mais uma pessoa estressada. Não. Nós vamos continuar, né, com essa normalidade, como diz Kabat-Zinn, com a catástrofe total da vida, que é uma catástrofe bonita, tem as coisas que nós gostamos e as coisas que não gostamos, faz parte da vida. Mas a gente não vai deixar de ser estressado, não vai deixar de ter raiva, eu vou continuar sentindo medo, raiva, ansiedade. A diferença que o Mindfulness nos traz com as técnicas eu vou ter lucidez do que eu estou sentindo e ao invés de reagir, eu vou manejar como eu quero agir. Então, por exemplo, tu me falou um monte de coisa não legal, eu tô com uma baita raiva de ti, eu já vou te responder na mesma toada, papum, porque eu nem percebi. Se eu percebo que eu tô sentindo essa raiva, e tudo bem, porque e tá tudo certo, porque faz parte da vida todas essas emoções, gostemos ou não, eu percebo, Mindfulness me ajuda a me perceber, eu percebo que eu tô com essa raiva, e aí eu, o que eu quero fazer com a Cibele? Eu quero espancar a Cibele porque ela me falou tudo isso, eu quero xingar ela, de repente eu quero falar, Cibele, eu vou falar contigo outro dia porque agora não tá rolando. Eu posso de repente dar a cadeirada, né? Eu posso de repente te falar umas poucas e boas, mas porque eu escolhi. Não é porque eu reagi, exato, não foi porque eu reagi, foi algo lúcido, foi uma ação lúcida. E Mindfulness nos traz ações lúcidas que passem da gente. Absoluto, porque tu passa, né? Tamara Russell também traz assim, ela tem um diagrama que é uma gangorrinha. Nós passamos a maior parte do nosso tempo na nossa vida reagindo e julgando. Tudo a gente julga, isso é bom, isso é ruim, como eu sou ruim nisso, nossa, como eu sou boa nisso, não gosto disso, não gosto daquilo, deveria ser assim, não deveria ser assim. Natural do ser humano, passamos julgando e reagindo às coisas. Com Mindfulness, com mais lucidez, com consciência, a gente passa a escolher mais na vida e julgar menos, ser mais gentil com as coisas. E Mindfulness tem um elemento muito importante que é compaixão. E na compaixão a gente engloba autocompaixão, eu. Se eu ficar me julgando, eu já não estou em Mindfulness. Mindfulness é prestar atenção no momento, como diz Kabat-Zinn e outros, né? É que ele é o primeiro, então a gente sempre cita ele. Temos que ser gratos ao Kabat-Zinn, que na década de 70 nos trouxe tudo isso. Que trouxe para o ambiente secular, de medicina, de hospital. E Mindfulness é prestar atenção no momento presente, que se desenrola, seja lá qual for ele, com a intenção de estar nisso, sem julgamento. Então, se eu estou numa prática de respiração, sentada aqui, com a intenção de estar prestando atenção na minha respiração, e a minha mente vai devagar, como a gente viu, 50% do tempo devagar, e eu começo a me julgar, mas eu não sou boa, eu não consigo nem por 1 minuto prestar atenção na minha respiração, eu já não estou mais em Mindfulness, porque eu estou gastando o meu tempo me julgando. E quando a gente fala de compaixão, autocompaixão, existe ciência da compaixão. Nossa, é muito importante, cientista estudando isso. É tão importante que eu converso com várias pessoas aqui no canal e a compaixão ela aparece em vários momentos. Por exemplo, no vídeo do Reiki, ele fala muito sobre compaixão. Olha que legal. O objetivo final é desenvolver o potencial de compaixão do coração. Então, né, a gente tem Kuan Yin. Vocês que viajaram já para a parte de Índia, coisa e tal, e é a deusa da compaixão. Então, é importante essa coisa, né? E o que você falou, eu achei muito legal, começar com a compaixão por nós. Por nós, porque a gente começa por nós. E assim, às vezes pode pensar, piegas, compaixão. E religião, eu não sou religiosa, porque a primeira vez que Mindfulness, que compaixão apareceu para mim em Mindfulness, eu falei, mas o que tem a ver? A gente está falando de ciência, vem falar de compaixão, para mim pelo menos, né?
Até eu sempre pergunto para os meus alunos isso, né? O que vocês devem estar achando que eu sou louca aqui falando de compaixão num curso de ciência aqui de mindfulness? Existe a ciência da compaixão, nós temos um movimento cerebral, nós temos uma circuitaria cerebral quando a gente está em compaixão. Compaixão traz movimento pra gente, nosso córtex pré-motor, ele se aciona quando a gente está em compaixão. Em algumas práticas também, né? Juntar as mãos, você aciona o pré-frontal e ajoelhar também. Sim. Desculpa, não é o córtex pré-frontal, é o pré-motor, o de motor, é o de motor. Esses outros que eu falei o córtex motor. Desculpa, o córtex motor, ele já se aciona quando a gente está em compaixão. E isso muda tudo. Então é muito importante. E por que a gente fala de mindfulness secular também, né? Que são esses milhares de protocolos, centenas de protocolos que tem. E todos eles são muito parecidos. O mais importante, não é o mais importante porque não tem um mais importante que o outro, mas o primeiro que veio a partir do Jon Kabat-Zinn é o MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, redução de estresse a partir de mindfulness. Uma coisa que é importante então a gente separar coisas aqui, né? Tem bastante mindfulness é uma técnica, uma palavra que está super divulgada, tu coloca lá no Google, aparece um monte de coisas. Milhares. É bom ter cuidado porque tem muita coisa séria, mas tem muita coisa não séria. Inclusive, assim, para ti dar aula de mindfulness, tu tem que passar por toda uma formação que leva mais de um ano. Muito tu tem bom que você falar estudar, isso. tu tem que estudar para ser instrutor de mindfulness. Não é ler um livro e passar eu ouvi uma prática, deixa eu fazer aqui com alguém. É uma coisa séria, porque a gente olhar para dentro da gente, a gente vai estrafunchar em lugares que às vezes vai a gente achar não coisas. quer ver. Então é uma coisa muito séria. Eu tenho que saber que eu estou lidando com um ser humano que está indo buscar dentro de si alguma Responsabilidade, coisa. né? Exato. E então assim, o mindfulness secular que o Jon Kabat-Zinn trouxe a partir do MBSR, né, que é um dos protocolos, ele conseguiu tirar toda a tradição filosófica budista, que é o que ele segue, mas ele falou, como é que eu vou trazer isso aqui para os Estados Unidos para pessoas que não são crentes, que não seguem Buda, que não seguem nada. Tem bastante disso nos Estados Unidos, né? A pessoa não crê em nada, mas tem benefício também. Então ele conseguiu sair do ambiente filosófico, tradição, trazer para um ambiente secular num hospital, e ele começou a trazer todos esses ensinamentos que ele tinha de mindfulness do Oriente, ele trouxe para pacientes com dor crônica. Pacientes dele que tinham dores muito fortes e que mesmo com remédio, eles tinham que viver com aquela dor eterna, para sempre, muito forte. Então, será que não dá para trazer mindfulness para esse ambiente? Será que, não que vai melhorar a dor, mas será que não dá para eu me relacionar melhor com a dor? Suportar melhor até toda a situação, né? Não só a dor. Sim. E foi o que aconteceu. Ele começou a fazer protocolos de 8 semanas com as pessoas, crentes ou não crentes. Por isso que a gente diz de mindfulness secular, não precisa, a gente não traz nada de budismo, hinduísmo, não traz nada de religião aqui, a gente está falando de ciência. E os pacientes dele começaram a ter melhora, não na dor, a dor continuou, mas é com os pacientes, como as pessoas estavam se relacionando com a dor. Então isso é tudo na nossa vida. Como é que eu me relaciono com aquilo? E de novo, as práticas de mindfulness nos auxiliam a me relacionar de uma maneira talvez diferente do que eu estava me relacionando com aquilo, com algum medo. Eu não quero ter o medo. Como é que eu vou me relacionar com o medo? O medo existe, o medo está aí, ele faz parte de ser humano. Como é que eu me relaciono com esse medo que existe em mim? Mas primeiro eu preciso perceber que existe esse medo. Dar um lugar, né? Na sistêmica a gente fala muito em dar um lugar. Porque coisas que são desagradáveis a gente tende a ignorar, a fugir, a colocar debaixo do tapete. Aí aquilo só aumenta porque aquilo de alguma maneira precisa ser visto. Precisa. Aí sim. quando você foca aquilo, fala, então tá, isso não é legal, mas eu vou olhar o que tem. Parece que aquilo dilui. Ela não desaparece, mas aquilo dilui, você consegue lidar melhor com aquilo. Sim. Nós falamos muito. Você está falando, né, de olhar, em mindfulness nós falamos muito em acolhimento. Não é uma coisa simples. O medo está aqui, eu estou passando por uma situação terrível, já passei por isso, aliás, foi um dos motivos pelos quais eu saí do mundo corporativo e mindfulness me ajudou muito nisso.
Aliás, se não fosse mindfulness, eu não sei como é que teria acontecido, mas a gente está naquele desespero, naquele medo, naquela raiva, e eu tenho que olhar para aquilo de frente e acolher, abraçar aquilo, trazer para mim. Mas é isso. Assim, e com práticas a gente vai aprendendo a lidar com isso. Porque se eu só quero refutar e colocar debaixo do tapete, ele vai continuar ali. E também acho que entra o julgamento, né? Absolutamente. Porque você começa a estudar, ser uma pessoa melhor, ter essa proposta de olhar para as coisas. Quando dá um acesso de raiva, a gente... Pô, de novo eu tô sentindo isso. Parece Sim. que eu não aprendi a lidar com isso. De novo eu tô com medo. Sim. Sendo que é da carne, é do biológico, né? Por isso que a gente fala muito de compaixão. De novo, compaixão engloba autocompaixão. Porque, Cibele, quanto mais a gente se julga, menos a gente vai chegar em algum caminho que a gente quer chegar. Só tô me julgando. Não tô percebendo que eu sou um ser humano normal que está aqui para aprender, aprendendo. Eu não nasci sabendo tudo. Então, o não julgamento é muito importante quando a gente fala de mindfulness. Quando a gente olha, quando a gente se percebe. Outra coisa muito importante em mindfulness é intenção. Como eu falei, mindfulness é prestar atenção com intenção sem julgamento. Já falando do julgamento, da compaixão. Prestar atenção, claro, foco, estar presente. Intenção. Intenção, gente, molda toda a nossa vida. Eu não estou falando de objetivos, que é aquela coisa assim, eu preciso atingir ali, pá, não tem desvio. Intenção é algo que eu posso ter algum desvio, que eu posso trilhar um caminho todo sinuoso, mas é minha intenção. E olha como intenção é importante. Como é um caminho que tu falou assim, não é fácil prestar atenção, né? Não é fácil a gente estar presente na nossa vida, principalmente nessa vida louca. É desafiador, mas é possível. Então eu vou fazer uma prática de mindfulness. Nesse momento eu decido que eu vou sentar aqui, porque eu vou sentar aqui para prestar atenção na minha respiração. E aí é um dia que eu tô de saco cheio, e daí vem um monte de coisa na minha mente, coisas que eu tenho que fazer, lista de coisas que eu tenho que fazer, daí eu lembro de um monte de coisa do passado, e eu falo assim, que inferno, o que eu tô fazendo aqui? Respiração, que merda, eu tenho tanta coisa para fazer, por que eu tô aqui? Nossa, isso é tão real que você é natural, né? Por que eu tô aqui se eu tenho que fazer jantar para os meus filhos? Por que eu tô aqui se eu tenho que fechar aquela negociação? Né? E às vezes coisa pequena assim, nossa, eu devia ter acendido incenso. Mas aí até tá light, acender o incenso. Isso já veio várias vezes. Eu estaria mais gostoso aqui com o incenso. Nossa, com música, aí já danou tudo, né? Sim. Mas agora quando tu pensa assim, eu tenho tanta coisa mais importante para fazer do que estar prestando atenção na respiração, se eu tenho claro na minha mente qual é a minha intenção, por que eu tô aqui fazendo isso, vai ser muito mais tranquilo eu continuar aqui. Se a minha intenção, como vários alunos vêm fazer um protocolo de mindfulness, por que tu está aqui? Por que tu está fazendo esse curso, né? Gastando 8 dias da tua vida estando aqui aprendendo sobre isso. Eu quero mais tranquilidade na minha vida, eu quero estar mais presente, eu quero reagir menos, quero, né, me entregar mais para o que está acontecendo. Se eu coloco, a minha intenção é bem-estar na minha vida. Eu quero ter bem-estar na minha vida. Quando eu estiver aqui de saco cheio dessa prática de respiração, que eu tenho tantas outras coisas para fazer, a minha intenção ela molda a nossa rede atencional. A gente lembra, mas eu quero bem-estar, né? Então é por isso que eu estou aqui. Deixa eu ficar mais um pouco aqui. É incrível, Cibele, qualquer coisa que a gente coloca intenção na nossa vida é um trilho que a gente trilha, que a gente sabe que a gente quer chegar lá, independente, de novo, não é objetivo ou meta, independente do caminho que eu vou trilhar, e pode ter diversos percalços no meio, mas sempre vai vir de volta. Espera aí, mas eu não quero estar eu não quero estar agora nesse momento lembrando que eu tenho que fechar o relatório. Deixa eu voltar para cá, estar nesse momento, nessa respiração, porque isso vai me trazer o bem-estar, que é a minha intenção. Então, intenção é muito importante. Intenção não é só querer. Intenção é além de querer. Até estou vendo aqui com meu parceiro, o Amadeu, de fazer um workshop de intenção, porque é uma coisa muito importante. Mas isso é incrível. Eu acho bem interessante. É incrível. Troca com a gente que eu disponibilizo no canal para o pessoal acompanhar. Sim. E outra coisa, né? A gente tem a macro intenção, o nosso grande porquê de eu estar aqui praticando mindfulness. E tem as micro intenções, os porquezinhos.
Então, um outro exemplo de como a intenção nos ajuda a trazer de volta a atenção. Eu vou fazer uma prática de caminhada em atenção plena. Então, antes de começar a prática de caminhada em atenção plena, que é uma prática muito comum em mindfulness, eu vou estabelecer a intenção para mim. Minha intenção é prestar atenção nos meus passos. Isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala em atenção plena, ela está ligada ao meu corpo, à minha mente ou ao ambiente? Depende. Temos diversos. Aí que entra a intenção que você pré-estabelece? Sim. Para não ficar fugindo? Sim. Por exemplo, minha intenção é prestar atenção nos sons externos. Tá. Então, eu não estou prestando atenção aqui no meu corpo. Eu só estou prestando atenção nos sons do passarinho, do carro que passou, da chaleira que apitou. Eu posso também ter uma outra prática. Minha intenção é prestar atenção na minha respiração. Minha atenção é ficar vendo. O que eu estou vendo? Mas ver olhando. Sim. Olhando, eu estou vendo. Isso também é uma prática de estar em atenção. E no momento que eu estabeleço a intenção, então, minha intenção é prestar atenção nos meus passos. Eu vou começar a caminhar. E eu vou devagar, minha mente vai ir para outro lugar. É natural, nós temos 4 estágios da nossa atenção. Conta pra gente. Primeiro, né, nós usamos nosso sistema cognitivo, nosso córtex pré-frontal aqui, nosso sistema executivo. Eu estabeleço a intenção. Aqui, nosso sistema pensante. Estabeleci a intenção, quero prestar atenção nos meus passos. Tá, essa é uma circuitaria cerebral, primeiro estágio. Aí eu começo a caminhar e naturalmente minha mente vai devagar. Que pizza que eu vou pedir hoje à noite? Amanhã de manhã eu preciso dar aula X, então preciso preparar aquela aula, eu ainda não preparei. Esse segundo estágio é chamado de rede de modo padrão. É uma outra circuitaria cerebral, em inglês Default Mode Network. Quem busca mindfulness sério na internet encontra muito esse termo. É nosso segundo estágio, quando a gente divaga, vai para outro lugar. O terceiro estágio é chamado de rede de saliência. Quando, já que eu estabeleci minha intenção, que era prestar atenção nos meus passos, eu comecei a devagar, peraí, mas eu não quero estar pensando na pizza que eu vou pedir, a minha intenção era prestar atenção nos meus passos. Com gentileza, eu volto, eu não fico me julgando, sua cretina, já tá pensando em comida. Volta pra cá na boa, porque é natural. É o opa, olha aí, ó, te vi, macaquinho, te vi, macaquinho mental, tu tá lá fazendo plano. Volta para a tua intenção. Então, e esse é o terceiro estágio, rede de saliência. E quando eu volto de novo para a minha primeira, para a rede novamente, né, do córtex pré-frontal, do cognitivo, para prestar atenção. Então, 4 estágios, como eu falei, para te ver como é importante a intenção. No momento que eu estabeleci a intenção no começo da prática, fica mais fácil de eu me dar conta e voltar. E eu vou me dar conta e voltar 1000 vezes, infinitas vezes, e eu vou fazer esse looping. E nisso já estou praticando, já estou treinando e musculando minha circuitaria cerebral. De quando eu não estou em atenção, ups, volta. Não estou em atenção, ups, volta. E isso, quanto mais a gente pratica, que nem o nosso músculo, mais eu vou fazer isso na vida. Então, se eu quero aqui prestar atenção no relatório que eu estou escrevendo, porque eu posso fazer mindfulness no trabalho também. Sim, claro. Qualquer ato de vida é mindfulness. Cozinhar. Sim, tudo. Isso é beleza de mindfulness. Ele está dentro da gente, não precisa ir numa farmácia comprar nada. Está dentro de mim no momento que eu percebo, em qualquer momento. Eu estou num consultório médico esperando a consulta, eu posso estar lá estando em presença comigo mesmo fazendo alguma coisa. Ou não fazendo nada, só prestando atenção na minha respiração, sentindo o meu bumbum tocando a cadeira, sentindo meus pés tocando o chão. Já estou trazendo presença. Sim. Né? Então, por isso que a intenção é muito importante. Tem o Kabat-Zinn já traz isso na definição de mindfulness, Tamara Russell também traz, tem uma outra psicóloga importante no mundo de mindfulness chamada Shauna Shapiro, e ela traz um tripézinho no mindfulness, que é, para te ter mindfulness, tu precisa ter intenção, atenção, obviamente, e a atitude. Que atitudes que tu traz com tudo isso? Tu vai ter uma atitude gentil, uma atitude de perseverança para continuar se musculando, uma atitude de uma disciplina para também fazer algo por si, ou tu vai ter uma atitude de não gentileza, né? Então, é muito importante tudo isso quando a gente fala em mindfulness. Eu imagino que quando você começa a praticar, até a tua memória melhore.
Sim. Porque eu vejo, às vezes, no consultório chega o paciente e fala, nossa, Sibeli, que eu ponho a chave, não sei, vou pegar a chave, daqui a pouco eu esqueci o que eu ia procurar. E aí eu falo, volta pro presente. Porque às vezes não é exatamente a memória que não está fixando. Exato, Sibeli. Você está tão avoada que você nem deu para fixar o que você ia fazer. E daí a pessoa acha que tem problema de memória. De memória, E daí vai pro médico e começa a tomar remédio. TDAH, a mesma coisa. Não estou dizendo que não tem esse problema. Sim, sim. Mas as pessoas, nós todos, a gente vive num mundo frenético que a gente não presta atenção nas coisas. Então, eu ando muito avoado, eu tô com TDAH. Porque todo mundo hoje em dia é diagnosticado com isso. Sim. Problema de memória, TDAH. Pode ser, um dos dois, é claro. Mas pode ser muito a desatenção ou fazer no automatismo. Quando a gente faz as coisas no não automático que a gente estava falando antes, a gente presta muito mais atenção. É só tentar, eu fiz esse exercício esse final de semana, vez ou outra eu faço uns exercícios assim. Eu sempre corto com a mão direita e como também com a mão direita. Meu Deus do céu, quão difícil é tu pegar a carne com a mão esquerda. Tu tem que prestar muito mais atenção. É que nem o caminhar que a gente falou quando a gente aprende. Então, assim, está com algum problema de atenção, talvez faça as coisas de uma maneira diferente. Isso é muito recomendado, né? Trocar o caminho neural. Sim. Escovar os dentes com a mão não dominante. Sim. Gente, parece criança pegando caneta. Muito... Você está falando isso e eu estou pensando como deve ser difícil hoje ser uma professora, principalmente primária, de ginásio. Imagino com as crianças. Porque a mente está tão rápida e as crianças têm tanta informação numa tela, como você ficar parado 4 horas olhando alguém falar? É muito mais lento. Sim. E tu está falando de criança, tem escolas que estão trazendo mindfulness para as escolas que estão trazendo mindfulness para as crianças. Já estão professoras sendo formadas para ensinar os alunos algumas práticas de mindfulness dentro da aula. Porque as criancinhas também, se a gente é adulto assim, insano, a criancinha tende a ser também, né? A criancinha já é criança insana, adolescente insano, adulto insano. E mindfulness é uma coisa tão séria, tão importante, que o sistema de saúde britânico traz mindfulness, usa mindfulness no parlamento, no governo, nas escolas, está no sistema de saúde público do Reino Unido, mindfulness. E tem muitos países hoje em dia trazendo mindfulness também para hospitais, né? O Hospital Einstein tem programa de mindfulness, eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que eles têm profissionais lá, que eu acho que eles trazem para os pacientes, inclusive, eles têm, inclusive, cursos. Até para os profissionais, né? Sim, para os profissionais que trabalham lá. Sim, absolutamente. Então, assim, mindfulness não é uma coisa, de novo, de crença, não é brincadeirinha, é ciência. Felizmente, com toda a tecnologia que a gente tem, e começou com a década do cérebro, acho que década de 90, anos 2000, com equipamento de ressonância magnética e tudo mais, foi possível tu não precisar abrir o cérebro de uma pessoa para ver o que acontece neurocientificamente. Então, por isso que tem tanto estudo hoje em dia, né? Os estudos foram da década de 90 daqui num gráfico para cá, a curva aumentou um monte, porque é possível tu ver o que está acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente está em atenção, enquanto a gente está em divagação. Então, mindfulness é isso, mindfulness é ciência. Mindfulness pode ser religioso, onde a tua intenção é outra, a tua intenção é espiritual, tu já tem lá todo um ambiente formatado, com o grupo, com o sangha, com o mestre, tu já sabe o que tu quer. Sim. Né? Quero me espiritualizar, autodesenvolver. E tem o mindfulness secular, que é esse que, né, a ciência tá mostrando, e eu não preciso querer atingir o nirvana. Eu posso simplesmente estar aqui sendo uma pessoa mais atenta na minha vida, né, tendo melhor estar, porque traz um melhor estar pra gente, tudo isso. Tu estar em presença, tu se sente melhor. Me parece um processo muito parecido com a meditação. Mindfulness é meditação também, e aí vai falar assim, pô, meditação, eu não gosto de meditação, eu não vou fazer mindfulness. Tem a diferença, de novo, meditação espiritual, com intenção de espiritualizar, de auto se desenvolver espiritualmente, e tem a meditação secular, que pode ser eu estar aqui sentada prestando atenção na minha respiração, porque eu quero estar treinando o meu córtex pré-frontal, o meu cognitivo, e não porque eu quero ser o mestre do meu mestre. Sim.
Então é isso. E mindfulness não é só a meditação. Pode incluir a meditação em algumas práticas, mas como a gente falou antes, mindfulness está em qualquer atividade que eu esteja em atenção com intenção, sem ficar julgando o que está acontecendo. Eu acompanho também muito adolescente, jovem adulto que vai prestar vestibular. E lógico, no vestibular, ainda mais quem vai fazer medicina, que faz 2, 3 anos de cursinho, é óbvio que a pessoa já estudou tudo, que tudo que ela precisa para fazer a prova tá dentro dela, tá na memória dela. Sim. E o que ela precisa é acessar. E a maior dificuldade deles é acessar na hora da prova. Sim. Então, eu imagino que uma prática dessa, você treinar antes e chegar na prova com atenção plena, com calma, lidando com as suas emoções, como você falou, deve ser uma coisa fantástica. E eu vou te dizer o que acontece nesses brancos que nos dá. A gente tem 3 sistemas de regulação emocional trazidos pelo Paul Gilbert, um psicólogo evolucionista britânico. E ele diz o seguinte, né? Nós funcionamos em 3 sistemas de regulação emocional. Um é nosso sistema de luta e fuga. Sim. Quando eu estou ansioso, quando eu estou com medo, minha amígdala se acende. Nosso outro sistema é o nosso sistema de busca de recursos, busca de recompensa, não recompensa financeira ou recurso financeiro. Uma busca, o que me move na minha vida? Eu estudo, eu trabalho, eu me relaciono com as pessoas, eu sou filha, eu sou avó, eu sou tia. O outro sistema de regulação emocional é o nosso sistema de suavização. O que me tranquiliza, o que me suaviza? E nós funcionamos o tempo todo nesses 3 sistemas. Quando a gente está muito ansioso, eu vou para uma prova, eu tenho que passar em medicina, eu estudei tudo, eu sei tudo, mas eu estou muito ansioso, minha amígdala se acende. Quando o meu sistema de luta e fuga, porque naquele momento eu não estou fugindo de um tigre que está correndo atrás de mim, eu estou fugindo de um medo de não passar. Tá rolando um medo, uma ansiedade, então minha amígdala se acende, eu entro nesse estado, às vezes a gente até percebe no nosso corpo, batimento cardíaco, né, acelerado, tô suando, tô rígida, tô tensa, é natural isso, é nosso sistema de luta e fuga se acionando. E o que acontece? Quando o nosso sistema de luta e fuga se aciona, a gente precisa correr para fugir do perigo, porque senão a gente vai morrer, mesmo que seja uma prova, né? Claro. Esse é o meu perigo nesse momento. Meu córtex pré-frontal meio que apaga. Nada apaga no cérebro. Mas é o sangue que sai de lá. Mas é assim que a gente tá falando aqui, né? Acende e apagar. Aqui, o meu sistema executivo, o meu pensar apaga e só o meu fugir se acende. Então, como é que eu vou pensar? Como é que eu vou lembrar tudo que eu estudei se eu só estou precisando fugir nesse momento e me proteger? Mindfulness, como a gente está... De novo, tem estudo científico disso, pesquisa científica mostrando isso, inclusive com imagem, né, neuroimagem, ressonância magnética. Quando a gente pratica mindfulness, a gente aciona muito o nosso córtex pré-frontal, nosso sistema executivo, e a gente consegue entrar num equilíbrio de quando o meu sistema de regulação emocional, o meu luta e fuga se acende porque eu estou numa situação de perigo, o meu córtex pré-frontal ele não vai apagar. Eu vou, obviamente, continuar sentindo medo, vai estar lá em chamas, está pegando fogo, mas ao invés de não conseguir pensar no que eu vou fazer, eu já musculei tanto aqui nessa parte da frente, praticando, fazendo práticas de atenção plena, que enquanto eu estou percebendo que eu estou naquele medo que eu não vou conseguir passar, eu consigo pensar, porque aqui vai estar acionado também, não vai apagar, porque eu já musculei. Olha que maravilha! Tem pesquisa disso, tem estudo, tem mostrando isso, tem prova disso, sabe? Você já fez muito incrível. Um grupo específico? Tipo Como assim? De vestibulando, por exemplo? Não, grupos de vestibulando não. Os grupos que eu dei aula, até o momento, foram de adultos, né? Adultos que estão buscando alguma tranquilidade a mais, né? É isso, mas com vestibulandos eu não fiz não, mas com certeza, adolescente, né? Aquela coisa que eu estava falando antes, né? Mindfulness está sendo trazido para as escolas, então tem adolescente também praticando em sala de aula, e eles mesmos dizem depois, né? No começo, ai, que besteira, o que é isso? Tem falando aqui para fazer isso, né? Se adulto já tem preconceito, imagina adolescente, né? E depois que eles fazem algumas vezes, eles falam, realmente estou conseguindo me concentrar melhor nos estudos, estar mais presente. Então, assim, tem todos os benefícios que vêm, mesmo que tu não queira, vem. Sim. É toda uma mudança aqui que acontece. É também aprender a lidar conosco mesmo.
Absolutamente. Né? Porque se você falar alguma coisa de mim, se você falar mal de mim ou não gostar, eu te xingo. É o reagir? É o reagir. Só que isso acontece aqui dentro o tempo inteiro. Sim. E a gente precisa saber lidar com isso. Fica mais fácil. Sim. Então é se perceber e aí manejar o que percebeu. E Cibele, nós funcionamos um triângulo. Nossa mente, nosso corpo e nossas emoções. Se eu tô com uma dor no meu corpo, naturalmente já vem algum pensamento sobre essa dor, seja alguma memória, seja uma preocupação do futuro, e naturalmente vem alguma emoção. Ou eu sinto uma emoção, naturalmente eu já sinto alguma coisa no meu corpo fisicamente e já vem pensamento, tá tudo linkado. Então, quando tu falou com o adolescente, né, tá ouvindo coisas que ele não gostaria, que ele já fica com raiva e tal, tudo, ele vai sentir no corpo, nós, né, vamos sentir no corpo, vai vir pensamento, vai vir emoção, vai tudo junto. Acontece. Para eles muito forte. Né? Sim, mas para nós também, Cibele. Mas eles estão com um hormônio. Primeiro que eles já não sabem lidar com. A gente já aprendeu, já tem uma estrada. Cibele, a gente aprendeu, pensa bem. Algumas Quantas coisas pessoas, assim. Cibele, andam no automático e meio que numa hipnose? Meu. Talvez desenvolver será? esse recurso de ficar fora, né? É uma coisa que eu vejo bastante, me incluo também nisso, Claro, porque todos não nós tenha dúvida. estamos aqui, né? Porque a gente é adulto, é claro que com a maturidade, com os anos que vão passando, a gente tende a aprender, é claro, mas tantas pessoas que dá para dizer, cara, pessoinha, é um adolescente. Tem muito, Né? tem muito. Então eu acho que não é porque eu tô adulto que eu já tô sabendo quanto a gente precisa se investigar, né? Mesmo sendo adulto, sempre, até morrer, a gente tem não tenha espacinho dúvida. para aprender e para se investigar e para se perceber. Eu acho que de repente pode até incomodar mais o adolescente porque ele está mais aberto. Ou mais. E o adulto já desenvolveu o sistema interno dele de fuga. Eu acho que depende muito, né? Sim, de cada pessoa um, para pessoa. não tenha nem cada dúvida. Sim. Cada desenvolvimento é um universo mesmo, né? Sim, sim. E é isso. Lembrando então, mindfulness não precisa estar sentado prestando atenção na respiração. Tem muita coisa que a gente pode fazer em movimento, o corpo nos ajuda a trazer atenção para o presente. É só pensar quando sente uma dor de barriga. Tu pode estar lá escrevendo teu relatório, fazendo lá, cozinhando e tal. Sentiu dor de barriga, vem atenção para cá. Corpo. Não tem jeito. Sentiu dor, vem. Então você acha que uma das chaves legais é a atenção no corpo? É por aí, é aí que a gente adentra este mundo, usando o corpo, porque é muito mais fácil tu prestar atenção no teu corpo, Claro. tu prestar atenção em tu tá caminhando, do que tu ficar prestando atenção em que pensamento tá rolando. Isso pode ser uma prática também, tu sentar aqui, a minha intenção é prestar atenção em que pensamentos vêm. Pode ser uma prática, Claro. mas é muito mais fácil no corpo, como uma chave de entrada, do que no pensamento e nas emoções. Tipo a respiração, como a gente faz em algumas Respiração é no meditações. corpo. Respiração é no corpo. Por isso que a Isso. respiração é uma prática tão famosa. Sim. Porque é no corpo todo. E a gente respira o tempo todo. E você falou também dos mantras. Eu acho muito... O mantra eu adoro. Eu uso muito mantra, por exemplo, para pensamento intrusivo. Sabe quando aconteceu alguma coisa e você não para de pensar naquilo? Você Sim. fica mastigando aquilo no cérebro. Sim. E Ruminação, divagação, Isso. rede de modo padrão, né? O mantra especificamente, Sibeli, não entra no protocolo de mindfulness. Tá. Eu não sei se ele entra em algum, como eu falei, tem 600, Sim. 700 protocolos. Os protocolos que eu conheço, e eu já fiz diversos protocolos de mindfulness também para conhecer outros, o que eu sou instrutor, o BMT, e outros que eu conheço não entra mantra. Entra mais práticas de movimento, respiração, lavar louça, coisas do tipo. O mantra, mas ele não deixa de ser uma prática maravilhosa para a gente sair da mente divagante, né? Que de novo vai sempre existir. E que é importante também, Simone. Simone, não sei porque eu chamei de Simone. Problema. Cibele, é importante essa mente divagante, porque daí sai nossa criatividade, nossas ideias, sim, nossos sim. planejamentos para alguma coisa boa. Tudo tem uma utilidade, né? A gente tá falando em dosar as coisas, né? Sim, exatamente. Mas muita coisa a gente percebe quando tá divagando mesmo, Exato. né? E aí tu percebe que tá divagando, tô divagando, mas é legal, porque um artista vai devagar, né?
E a diferença é eu saber que eu tô lá e eu não saber que eu tô lá. Tá. É eu saber onde eu estou. E dá para a Essa é a gente diferença. passar para a audiência, tem alguma prática, assim, basiquinha para a gente? Lógico que você já falou, caminhar, coisa e tal, mas para a gente passar para a audiência? Sim, podemos fazer Vamos, uma prática vamos básica. fazer? Sim, mas vamos fazer uma prática sentado, então. Não vamos, Tá, tem que ou quer ser- fazer uma prática em movimento? Não, prefiro- Acho que a gente pode fazer a básica do básico. Isso, Tá, isso. tá bom. Então vamos lá. Até para ficar mais fácil na câmera, senão... Tá bom. Então, essa prática sentada não precisa ser sentada no chão. Sim. De repente, tu não gosta de sentar no chão, não gosta de cruzar a perna, não tem problema nenhum, ou pode sentar no chão com as pernas estendidas, mas pode sentar numa cadeira, numa poltrona, tá? Então, só fica a dica, se quiser sentar numa poltrona, não precisa sentar no chão. Então, a gente vai se ajeitando em algum lugar para gente sentar. Então, a partir do momento que você escolheu onde você quer sentar, você senta aí, se ajeita, se possível, numa postura ereta, com a coluna ereta. Mas junto com essa coluna ereta, traga também um conforto, um relaxamento na sua coluna, para não ficar travado, porque se a gente fica muito tempo travado, traz desconforto, a gente não consegue estar no momento, a nossa mente vai só para o desconforto. Então, se você quiser fazer um rolar de ombro, rolar de pescoço, como você quiser, trazendo um conforto para você ir se ajeitando nessa postura com a coluna ereta. Seus pés, se você estiver sentado numa cadeira ou numa poltrona, veja se eles podem tocar o chão, encostar 100% no chão. Seu queixo, se possível, deixe o paralelo ao chão. Suas mãos repousadas gentilmente sobre suas pernas, ou uma sobre a outra. E seus olhos você escolhe se você quer fechá-los gentilmente, ou se você quer mantê-los abertos, olhando um ponto fixo no chão à sua frente. E tendo se ajeitado na sua postura, você vai respirando naturalmente, sem querer controlar nada. Lembrando que mindfulness é perceber, é estar em atenção e perceber com intenção. E estando respirando naturalmente, vou convidar você a levar sua atenção para o toque dos seus pés que estão tocando o chão, ou se você estiver de perna cruzada, onde eles estão tocando. Leve atenção aí para os pés. E veja se é possível perceber esse toque onde seus pés tocam. O toque, talvez, da sua pele dos pés, com uma meia ou com um sapato. É possível, talvez, perceber se tem alguma temperatura que te chama atenção nos pés. Talvez eles estejam quentes ou frio. E é só perceber, não precisa querer mudar nada. E em qualquer momento, quaisquer pensamentos que vierem, é só dizer tudo bem. É natural, devagar, voltar atenção ao seu corpo. E agora, leve sua atenção para suas mãos. Perceba onde elas estão repousando, como você escolheu repousar suas mãos. É possível perceber o toque das mãos onde elas repousam? É possível perceber o toque do ar
nas mãos, nas palmas e no dorso. E agora, veja se é possível sentir o toque do seu bumbum no assento que você escolheu sentar. A pressão que o bumbum exerce sobre o assento. Se está uniforme ou um lado mais pressionado que o outro. É só perceber, sem querer mudar nada. Perceber o que está agora. Como eu estou agora. E continuando a respirar naturalmente. Nós vamos caminhando para o fim dessa prática. Eu vou convidar você a fazer 3 respirações mais profundas, com bastante atenção em cada inspiração e expiração, no seu tempo, profundas e lentas. E no seu tempo, você vai abrindo gentilmente seus olhos, se eles estavam fechados. Fazendo quaisquer movimentos que quiser, espreguiçamento, bocejo, o que você quiser, sentir vontade. Finalizando assim essa breve prática. Ai, muito obrigada. Uma mini praticazinha. Muito bom, né, pessoal? Muito obrigada. Espero que vocês pratiquem algumas vezes, porque olha, só um pouquinho, quanto tempo deu isso? Acho que nós não chegamos a 5 minutos, se chegamos a 5 minutos, e é outra percepção de tempo e espaço que você tem. Imagina que tu faz isso todo dia, que seja 3 minutinhos. Eu não tenho meia hora por dia, eu não tenho 1 hora por dia, minha vida é ensandecida, né? Muitos de nós falamos, tudo bem, não faz meia hora, não faz 1 hora. Faça 10 respirações em atenção, começa assim. Isso é uma boa. Isso dá para fazer em qualquer lugar. Você está esperando, dá para fazer dentro do elevador, dentro do ônibus. Sentou na frente do computador. Fecha os olhos um pouquinho, se for confortável para você, ou não fecha. Sentado na sua cadeira. Faz 3 respirações em atenção. É passo a passo, eu sempre digo é passo a passo, é um processo, é uma pedrinha na frente da outra. Aí fez 3 respirações, aprendendo as técnicas, um dia tu faz 1 minuto, outro dia deu 5 minutos, quero fazer 5 minutos, lembrando sempre que a gente vai devagar e vai voltar, vai devagar e vai voltar. O importante é a gente criar esse hábito de fazer, e a gente começa aos pouquinhos. E a gente vai vendo com o tempo que é uma coisa tão gostosa, que traz um bem-estar tão bom. Tem dias e dias, tem né? Dias e dias. Tá tudo certo, né? E a gente vai querendo mais. É incrível. Então é isso, não precisa se preocupar que tem que começar com meia hora e não tem meia hora do dia. Tem 2 minutinhos lá, são os 2 minutinhos. Eu até tenho uma coisa que até depois eu vou colocar para ti o link. Eu fiz para os meus alunos, chamado de pedrinhas. É o que eu chamei, porque eu falei passo a passo, uma pedrinha na frente da outra. São 21 dias de prática, cada dia é uma pedrinha, e elas são práticas que duram no máximo 3 minutos, que eu mandei diariamente para os meus alunos. Eu vou fazer uma segunda edição agora, no final do ano, Pedrinhas edição 2, e é isso, 3 minutos em atividades do nosso dia a dia.
algumas movimentando, outras não. Eu passo depois, se quiser divulgar o Eu vou link. passar para o pessoal. Se puder, eu deixo disponibilizado para eles. Sim, as pedrinhas. Porque, olha, 3 minutos pode mudar, dar uma virada na vida da gente, né? Porque é outro caminho neural que você vai fazendo, é outro modo operandi de... E aí, Márcia, você faz essas turmas sempre? Tem novas turmas? Como é que faz para fazer esses 8 encontros? São 8 encontros? São 8 encontros, sim. Como eu falei, né, o protocolo são 8 semanas. Uma aula por semana de 2 horas, geralmente eu faço às terças-feiras das 7 às 9 da noite. É online? Online, eu faço online, até para facilitar, porque a gente vive numa cidade muito grande e tem gente de outras cidades também. Inclusive já teve gente de outros países também que dá para participar, dependendo do fuso horário. Eu já tive participantes assim. E eu vou começar um novo grupo, eu estou montando um novo grupo que começa agora dia 22 de outubro, vai até a segunda semana de dezembro, 8 semanas. As aulas, elas ficam gravadas, mas o intuito é que a pessoa venha participar junto nas aulas, né? Lembrando que a gente aprende como a gente funciona cerebralmente, na nossa vida, no sistema de regulação emocional, como eu falei, e a gente aprende práticas para trazer para o nosso dia a dia. E quem quiser participar? Quem quiser participar, aí é só entrar em contato comigo no WhatsApp, que tu deve ter colocado aí. Tá aqui embaixo. Sim, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, eu mando, né, algumas informações a mais, e se quiser bater um papo para pegar mais informações, eu estou à disposição. Ai, que gostoso, vamos aproveitar. Que legal que termina dezembro, bem final de dezembro, que você já dá um reset para começar o ano É novo de isso, outra maneira. é isso. E uma coisa assim, muita gente fala, não vou fazer um curso no final do ano, deixa pro ano que vem. Porque se a vida acontece agora, este é o momento presente. Encerra esse ano para começar um outro jeito. Ano Exato, é o momento presente, é o agora. É isso. Então aproveitem, está passando aí para vocês, é só entrar em contato com a Márcia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada Márcia. também, Sibélia. Foi ótimo. E boa semana a todos, obrigada pela audiência, até a próxima.